Beleza, galera, esse episódio foi mais calmo, teve umas revelações importantes, mas deu uma baixada no ritmo ali. Mas a gente já esperava por isso, porque, né, episódio 15 foi frenético demais. Lógico que eles tiveram que desacelerar um pouco, vir com força total na luta final. E esse episódio investigativo lembrou um pouco o episódio 10, e pra quem não lembra, foi daquela investigação na clínica Hishigata. E curiosamente, esse episódio também se passa na clínica Hishigata. Nesse vídeo nós vamos direto ao ponto. São uma das coisas mais importantes desse episódio 16, Summertime. Você precisa saber pra entender o que tá vindo aí. O que foi esse gancho pro próximo episódio? Como assim o Shide foi o primeiro diretor da clínica Hishigata? Inclusive o fundador. Toda a família Hishigata foi criada por ele? Com certeza vocês se lembraram da nossa última teoria sobre o Shide e falaram logo: ah, nessa eles erraram feio. Esse final aí quebrou completamente a teoria. Mas eu posso afirmar que não. E eu vou te dizer o porquê até o final desse vídeo. Mas antes de começar, se você é novo no canal e tá gostando do conteúdo, não esquece de se inscrever e deixar o seu like B10 pra caramba. Obrigado pela sua companhia, galera. É bom demais ter vocês por aqui, comentando e acompanhando nossos vídeos. Nosso Geek Group tá aumentando cada vez mais e vocês fazem parte disso. Então só temos a agradecer. Agora que os novatos do canal já se inscreveram, vamos começar porque tem muita teoria boa aqui. Bora lá! Salve, geeks de todo o espaço sideral! Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu sou o Otávio. E eu sou o Pedro. Bom, esse episódio se inicia com o que parece um interrogatório com a sombra da Mio, onde ela revela bastante coisas sobre as sombras, que até então nós já especulávamos. E outra que nem nos atentamos é que antes ela fala que nasceu no velório da Usha, quando a Shiori, no caso a Rain, escaneou a Mio original. Após a pergunta da Usha, nós temos uma explicação de que há dois tipos de cópia. A primeira é a normal, que todo mundo sabe de cor, a transformação, que é copiar qualquer coisa com o próprio corpo. E a segunda é o par, onde as sombras separam uma parte do seu corpo para criar uma nova sombra, que nem a sombra da Mio fez com Totsumura. De acordo com a hierarquia das sombras, outra coisa bem importante também, as criadas diretamente pela Rain só conseguem dar à luz apenas uma vez. Já vimos isso acontecer umas 3 vezes com a sombra da Mio, sendo a primeira a sombra do Totsumura, lá nos primeiros episódios, mas que não durou muito porque o Luffy apagou essa realidade. Depois a sombra do Shinpei, lá no dia do festival, que também foi removido pelo Luffy, e por último a sombra do Alan, que não foi de base pro Luffy como os outros, mas sim pro Ryunosuke lá no velório da Usha. A Rain, no caso, consegue dar à luz várias vezes, mas por estar fraca isso acaba dificultando e não tornando possível. Então as sombras que são filhas dela geram outras sombras, que no caso são netos da Rain, mas que não geram outras sombras, vai sempre diminuindo até chegar ao ponto de que não se reproduzem mais. E além disso, é explicado que caso as sombras não matem as pessoas que elas copiaram no prazo de uma semana, o corpo da sombra simplesmente derrete, vira lama e ela morre. Isso nos faz entender o porquê que as sombras tentam desesperadamente matar suas versões originais. Mas uma coisa que me intriga bastante é a seguinte: pensando que a Rain escaneou a Mio no velório, mas só criou a sombra dela naquele dia à noite, como a sombra cortou os freios da bicicleta antes mesmo de nascer? Nos 3 primeiros loops, o Shinpei volta quando chega à ilha, ou seja, antes da Rain escanear a Mio. Em todas as vezes que ele tá no velório, aparece um flash. Se a Rain já tivesse criado essa sombra, por que ela escanearia a Mio novamente? Não faz sentido. Será que as sombras criadas diretamente pela Rain conseguem atravessar os loops? Só dessa forma, porque o loop reinicia todos os acontecimentos. Os únicos que conseguem lembrar são o Shinpei, Ushu e Rain. Mas como exemplo, a sombra do Totsumura lá no episódio 2 foi apagada junto daquele loop. O Shinpei voltou antes daquilo acontecer. Se fosse depois, tornaria concreto. Mas como não, vocês já sabem. Então eu fiquei me perguntando, como ela conseguiu fazer isso? Das duas, uma. Ou o autor é um gênio e fez isso de propósito para revelar mais à frente, ou é um furo no roteiro. Mas e se na verdade essa não for a Mio que a gente conhece? Então, nós sabemos que duas sombras podem copiar a mesma pessoa, como foi mostrado no episódio 9. Tudo bem que a sombra da Mio não teria motivos para mentir agora, porque ela foi convertida pela Usha, mas e se a Rain mexeu com as memórias dela, fazendo com que ela tirasse da cabeça dela que foi ela que cortou os freios? E, consequentemente, tem uma outra Mio solta por aí, que pode a qualquer momento se infiltrar no grupo, matar a Mio do grupo do Shinpei, o próprio Shinpei também, fazendo com que assim inicie-se o loop final. Impossível? Provavelmente não.
Como já sabemos, a Raine precisa consumir muitas pessoas para se recuperar, então ela tá criando um exército de sombras para que isso dê certo. Nisso, o Shinpei decide finalmente ir até a nova clínica Hishigata falar com o pai do Soul e da Tokiko, que com certeza sabe de muita coisa sobre a Raine e as sombras. Chegando lá, a porta tá aberta. Todos os móveis, inclusive os do quarto do Soul e da Tokiko, foram apagados pelas sombras. Uma grande queima de arquivo. Certamente havia algo naquela casa, como a Rizuru afirmou, e as sombras não sabiam exatamente onde estava e, na dúvida, acabaram apagando tudo. Eu tenho a leve impressão de que essa tal coisa deve ser aquele livro que o pai do Soul guardou naquele cofre. Bom, o Ausho sente uma sombra na clínica, eles encontram buracos de bala na parede, indicam uma luta e seguem para o necrotério, de onde o barulho vem. Chegando lá, eles encontram a cadeira de rodas da Chitose e vem uma sombra passando rapidamente. A Tokiko abre uma passagem secreta que leva até onde o corpo da Ausho estava. Sim, estava, porque ela acaba de ser levada por essa outra sombra. E mais à frente a gente descobre que era Negoro. A Tokiko mostra o caminho interligado da clínica que vai até onde eles levam comida para Raine, e no meio do caminho eles encontram a mãe do Soul estrangulando o Sei. E rapidamente a Ushu corre e toca nela para converter os dados e cortar a conexão com a Raine, e isso faz com que ela volte ao normal. O Soul reanima seu pai, que acaba voltando, e vemos que ele é piradinho das ideias e quer que todo mundo morra para que a Raine volte a confiar nele. O Soul dá um mole e seu pai toma a arma dele e mete um tiro na Tokiko sem pensar duas vezes, porque ele disse que as sombras não cumpririam com o prometido e, por sorte, era a sombra da Mio disfarçada de Tokiko. Mas essa cena deu um baita susto, porque qualquer um do time morrer a essa altura do campeonato teria uma grande desvantagem. Ainda mais a Tokiko, que é a única que por enquanto controla aquelas sombras bebês gigantes. Ela também salva Ushu de levar um tiro e logo depois Soul dá um baita socão no seu pai. Muito merecido. Ele continua biruta das ideias e a Mio tenta copiar seus dados para eles descobrirem o que ele sabe. Mas é revelado que o Sei tem imunidade, ou seja, uma sombra já copiou ele e foi morta. Será que pela própria Raine ou o Shide? Faria sentido. Para proteger as informações, só o Sei realmente abrindo a boca para descobrir o que se passa na cabeça dele. Vemos Negoro do outro lado da caverna, com o corpo da Ushu em seus braços. Ela repete o que o Shide falou lá no episódio 12 para Tokiko e ainda uma mensagem do mesmo para o Shinpei, onde ele mostra a surpresa pelo Shinpei ter sobrevivido. Bom, eu queria ver a cara dele e da Raine quando descobriram que o Shinpei não tinha morrido. Isso daí eu achei, meio fraco. Quebrou um pouco. Eu tava esperando isso daí. Mas tudo bem. Pelo menos demonstraram que ele tava um pouquinho surpreso porque o Shinpei sobreviveu, né? Mas ele afirma ainda que é inútil e que tudo acabará em 2 dias. A Ushu tenta ir atrás do corpo, mas Shinpei, tipo Peaky Blinders, frio e calculista, fala pra ela não fazer nada. Não ir atrás da Negoro porque era tudo uma armadilha, em que ela só estava usando o corpo da Ushu como isca, além de propositalmente falar o limite de tempo só para provocá-lo. A Onokoji tá orgulhoso desse Shinpei. O bicho é só cálculo desde o episódio passado, tá imitando muito. Sei pede para o Shinpei chamar a verdadeira Tokiko e eles desenterram um cofre. Já dentro da clínica Hishigata, a mãe do Soul acorda e Sei está completamente transtornado porque viu as memórias da Ushu. Ele pergunta se eles realmente têm que matar a Raine para parar o festival, já que todas as sombras morrerão caso isso aconteça. E ele não quer perder sua esposa, né? Mas, como já teorizamos em off, é possível que a Ushu, a sombra da Mio e até mesmo a mãe do Soul, no momento, não morram após a derrota da Raine, já que eles cortaram a conexão e os laços com ela. Não existe mais conexão, logo a Raine não influencia na vida e morte dessas sombras. Shinpei pergunta ao Sei o que Raine quer fazer ao reviver, e descobrimos o verdadeiro plano dela, finalmente, que é voltar para casa. Sim, sua cidade natal, que fica através do oceano. Criaturas do mundo real, como nós humanos, não podem chegar lá, somente as sombras. E seu plano é levar as sombras com ela, a família que ela escolheu a dedo, como Sei disse. É um lugar eterno onde o tempo não existe, mas isso só será possível se o poder dela retornar. O plano do Sei era que ele, Soul e Tokiko se tornassem sombras e junto a Chitose fossem para esse lugar e vivessem para sempre. Aí ele toma uma bronca da patroa. Ela fala que eles têm que acabar com
com isso. Temos então um momento sentimental ali da família e após finalmente descobrimos o que tem no cofre. Um registro que Tokiko fez dos pacientes que foram diagnosticados pelo Sei com delírio de Capgras, ou como conhecemos desde o início do anime, doença das sombras. Mas na real é só uma lista das refeições da Raine. É só o cardápio dela, bem vasta por sinal. Ela é boa boca, hein? E o nome dos pais do Shinpei também estava nessa lista. Ele pensava que a morte deles foi um acidente e que o barco afundou numa expedição. Mas a verdade é que eles descobriram a caverna de Hiruko e queriam torná-la pública. Então foram silenciados e forjaram esse acidente. Shide matou os dois e Sei recolocou o corpo na maca e levou para a Raine. O Shinpei vai direto ao ponto e mesmo estando surpreso pelo que aconteceu com seus pais, já pergunta pro Sei se ele sabe... Nossa, o Sei sabe. Pior que ele realmente sabe. Enfim, ele fala que Shide é o guardião de Raine e o primeiro filho que ela deu à luz. Seria melhor que ela deu a sombra, né? Faz mais sentido. Mas ok, eu parei. Não vou questionar. Seu nome original era Hishigata Shidehiko, o fundador da clínica Hishigata. E, obviamente, o primeiro diretor também. Uau, que final! Quando falamos que esse anime sabe como fazer um gancho, é porque eles conseguem todo episódio, mesmo os mais parados. Surreal, cara. Agora vamos falar um pouco sobre nossas teorias a partir do que descobrimos nesse episódio. Essa primeira não é bem uma teoria, mas sim uma ideia bem maluca que a gente criou, que seria muito incrível se acontecesse. Na análise anterior, citamos aquelas sombras da caverna da Hiruko como uma possível força para montar um exército, mas a Hiruko e o Shide já voltaram para a caverna, então nada feito. Mas e se a Usho, que é tipo uma sombra da Raine reversa, tivesse a habilidade de dar a luz várias vezes, podendo fazer um exército de vários Shinpeis, por exemplo, que ajudaria muito no combate? Mas e se ela copiasse o Ryunosuke dentro do corpo da Hizuru e ele pudesse usar 100% do seu poder? Seria incrível, ele seria imparável, muito forte, batendo de frente até com a própria Usho e sem se preocupar que vai machucar a Hizuru. Seria simplesmente muito bom. Fora que seria totalmente incrível ver o Ryunosuke e a Hizuru trabalhando junto. A Hizuru como o cérebro e o Ryunosuke como a força. Sobre a teoria do Shide, bom, ela ainda não está descartada. Tudo bem, eles revelaram a identidade do Shide, mas isso não quer dizer que esse Hishigata Shidehiko seja a pessoa que aparece dentro do corpo dele no episódio 15. Se ele é Hishigata Shidehiko, por que teria uma pessoa dentro dele? Na minha interpretação, o Shide é um. Somente ele controla, mas dentro de seu corpo, ele meio que armazena os pais da Raine que estão mortos. E isso conseguiu ter mais sentido a partir do plano da Raine, em que ela já escolheu um grupo seleto da sua família para ir com ela ao mundo eterno. Então ela está tentando meio que levar o corpo dos pais dela para um mundo onde o tempo não passa. Ou seja, será que nesse mundo aí, passado, presente e futuro coexistem e provavelmente até as pessoas já mortas, né, consigam meio que voltar? Por isso Raine tá guardando aí esse corpo por tanto tempo. Esse é o objetivo dela de voltar para casa também. O que impediria desse Hishigata Shidehiko ter realmente existido e o Shide apenas o copiou? Mas por outro lado, vimos no final que ele usava o que parecia ser uma máscara. Por quê? Bom, isso não sabemos ainda. A questão que vi muitas pessoas se fazendo era: Shide então foi o primeiro Hishigata? Ele que formou essa família? Não, Shide não fundou a família Hishigata, apenas a clínica que fazia essas coisas malucas com os cidadãos pela Hiroko-sama. Mas, parando para pensar mais a fundo, até onde sabemos, não teria como o Shide ser o primeiro e único Hishigata. Primeiro, como ele teria filhos como humano? Segundo, eles provavelmente seriam apenas sombras sem o conhecimento de quem são, assim como a sombra da Chitose. Mas se fosse realmente isso e toda a família Hishigata desde seu início fosse sombra, a Raine não descartaria logo agora. E o mais simples, Tokiko e Sou seriam sombras. A Usho já teria percebido. Mas tudo isso que acabei de falar pode facilmente ser anulado se confirmarem que as sombras podem sim ter filhos com humanos e nascerem humanos. Aí tem uma chance de ser verdade. Mas acho que ficou bem claro para todos que o Shide começou essa campanha de donate para Raine. Bem esperto de sua parte, porque acho pouco provável que a Raine tenha pensado nisso. Mas ainda assim, é possível. Talvez o próximo episódio revele mais coisas sobre a história do Shide e da fundação da clínica Hishigata. Ou veremos a formação do próximo passo que o grupo do Shinpei tomará, assim como algumas outras informações de como a Raine está se fortalecendo e se recuperando para aquele confronto final.
Bom, é isso por esse vídeo. Esperamos que tenham gostado. Se gostaram, não deixem de nos ajudar com seu like. Também se inscreve no canal, que é muito importante, e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comentem aqui se vocês gostaram desse episódio. Também não se esqueçam de deixar suas teorias nos comentários para que a gente converse sobre. Lembrando que elas aparecerão no próximo vídeo. Então não fica de fora. Interage com a gente nos comentários. Queremos saber as suas teorias. Mas é isso, e nós vemos vocês no próximo vídeo. Então, Até o próximo Geek vídeo. Vídeo.